Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Suelen, continuando nossa revisão para o exame de bolsas. Hoje eu vou falar sobre raiz quadrada, raiz cúbica, independente. As propriedades são as mesmas e você tem que lembrar. Vamos lá? As duas questõezinhas que eu trouxe hoje para você, que envolve bastante propriedade também, eu tirei daquele banco de provas do vídeo anterior, tá? Então quem teve curiosidade em entrar vai encontrar essas duas questões também, tá certo? Ela é uma multiplicação entre dois fatores que envolvem três termos com raiz. Então o aluno revisa, vai fazer o quê? Copia a sua expressão, né, a sua multiplicação, e aí não sai fazendo a distributiva porque você vai obter valores muito grandes. O que você vai fazer? Veja que o raiz de 8 eu vou escrever como raiz de 2 elevado a 2 vezes 2, porque 2 elevado a 2 vezes 2 é 8. E aí a raiz quadrada de 72, olha só como eu fiz dessa vez, eu fiz 36 vezes 2. E a raiz quadrada de 20, 2 ao quadrado vezes 5, tá? Então, olha só o que eu vou obter, gente. Aqui eu tenho que é 4, raiz de 4 é 2, vem com este de fora, então 2 que veio para fora já com este vai ficar 4 raiz de 2, menos 7 raiz de 2. Eu vou ter menos 3 raiz de 2. Depois eu tenho 3 raiz de 5, que eu só copiei. Neste outro parênteses, esse raiz de 36, o 6 vem para fora, então fica 6 raiz de 2, que eu vou somar com este menos 4 raiz de 2. Então, 6 raiz de 2 tira 4 raiz de 2, eu tenho 2 raiz de 2. O 2 ao quadrado vezes 5, então 2 ao quadrado vem para fora, esse 2 fica 2 raiz de 5. Aqui não tem como. As raízes já estão na forma mais simplificada e eu tenho dois termos para multiplicar, então eu vou ter que multiplicar como distributiva. Então eu faço 3 raiz de 5 vezes 2 raiz de 2, eu tenho 6 raiz de 10. Então eu multiplico o de fora com o de fora e o de dentro com o de dentro, tá? 6 raiz de 10. 3 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5, eu tenho 6 raiz de 25. Menos 3 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, eu tenho menos 6 raiz de 4. E menos 3 raiz de 2 vezes 2 raiz de 5, eu vou ter menos 6 raiz de 10. Aqui o 10 menos 6 raiz de 10 se anulam. O raiz de 25 eu calculo, então dá 5. 5 vezes 6 dá 30. E menos 6 vezes o raiz de 4, que é 2, vai dar 12. 30 menos 12, 18. Então, eu encontrei que essa expressão, essa multiplicação é 18. Mas no enunciado, ele quer raiz de 18. Então, é isso que eu vou calcular. Raiz de m é uma raiz de 18, que 18 fatorado, o 18 é 9 vezes 2. Raiz de 9 é 3, vem para fora. Raiz de 2 permanece, então eu tenho 3 raiz de 2. Alternativa A. De alto. Nada a ver. Tudo bem. Pessoal, a próxima questão que envolve dois conceitos aí. O de radiciação e também usa-se o conceito de média geométrica, que muita gente esquece como que calcula. A média aritmética é aquela basiquinha que a gente já sabe fazer. Soma e divide pela quantidade que foi somado. Mas a média geométrica, muitos esquecem como faz. Então, vamos relembrar? A questão fala o seguinte. A média bimestral de matemática de Zezinho é numericamente igual à média geométrica entre o resultado da expressão, esquisita aqui, e a idade de Luizinho, que tem 4 anos. Esse aproveitamento X está expresso no intervalo. Então, quanto essa média geométrica está em qual intervalo nessas alternativas? Então, eu vou ter que calcular essa média geométrica. Olha só, aqui envolve uma propriedade de raiz com potência junto, que diz o seguinte. Toda vez que eu tiver um número elevado a uma fração, eu transformo ela como uma raiz.
onde o numerador dessa minha fração, ele vai para a potência lá dentro, para o expoente lá de dentro, e o denominador dessa minha fração é o meu índice da raiz, tá? Eu vou transformar todas essas potências que tem expoente como de fração em uma raiz, tá? Então, o numerador fica no expoente e o denominador fica no índice da raiz, tá certo? Olha como ficou. Raiz cúbica de 8. Aqui o 4 vai no índice, então vai ficar raiz quarta de 16. Aqui eu já calculei, então eu calculei primeiro parênteses, menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. 4. Menos com menos, mais 4. Mas eu tenho este menos aqui da frente, por isso que ele ficou menos 4, tá? E aqui, olha, lembrando, numerador vai no expoente de dentro e denominador no índice. Então, ficou raiz cúbica de 8 elevado a 4. Olha só, vou copiar as minhas raízes e só vou mudar essa última aqui, que olha o que eu vou fazer. Na outra questãozinha, nós vimos que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu troquei este 8 do radicando aqui, ó, por 2 elevado a 3. Como o 8 está elevado a 4, também ficou elevado a 4, tá bom? Então, raiz cúbica de 8 eu já sei que é 2. Raiz cúbica raiz quarta de 16 eu também sei que é 2. O menos 4 tá aqui. E olha só o que eu vou fazer nessa última raiz. Eu tenho que a propriedade de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, se eu trocar esses expoentes de lugar, que é o caso de 3 e 4, ele não vai mudar o meu resultado, ele vai continuar sendo 12 se eu multiplicar. Então, eu fiz isso aqui, ó. Eu troquei os dois de lugar. Não vai mudar o meu resultado. Suelen, pra que você foi fazer isso? Porque eu sei que quando eu tenho uma potência igual ao meu índice, eu posso cancelar e ficar só com o que sobrar. Então, foi isso que eu fiz. Eu corto esses dois, o índice e essa potência, e fico com o que sobra. Olha o que fica. Fica este 2 mais 2 dá 4, menos 4 zerou. O que vai sobrar? 2 elevado a 4 daqui de dentro. 2 elevado a 4 é 16. O que o problema tá pedindo? Vamos voltar? A média geométrica dessa expressão e a idade de Luizinho, que é 4. Agora, como que calcula a média geométrica, Suelen? Média geométrica, pessoal, por exemplo, eu puxei um balão aqui pra vocês, ó. A média geométrica é entre um A e um B qualquer valor. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esses dois valores e vai tirar a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque são dois valores. E se fossem 3 valores, Suelen, eu quero 3 valores, eu quero a média geométrica de 3 valores. Você vai multiplicar os 3 e tirar a raiz cúbica. Suelen, então quer dizer que se eu quiser a média geométrica de 4 valores, eu vou multiplicar os 4 e tirar a raiz quarta? Sim. Tá bom? Então, o índice dessa raiz depende de quantos valores você multiplicou. Essa é a média geométrica, tá certo? É um outro conceito envolvido aí. Então, olha só, como que vai ficar? A média geométrica entre 16 e 4, você pega o 16, multiplica por 4, isso dá 64, tira a raiz quadrada, porque eu multipliquei dois números, vai dar 8. Aí você olha lá nas suas alternativas. Alternativa C de casa. Tá certo? Gente, olha só que interessante essa questão, hein? Nós envolvemos aqui tanto a radiciação quanto a média geométrica. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho se você gostou do vídeo e compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu primo que também vai fazer esse tipo de prova de bolsas de estudo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.